Boa tarde a todos, meu nome é Cristina, eu sou aluna do curso de especialização em docência em biologia da Univasf e eu estou aqui hoje para mostrar para vocês, apresentar para vocês uma videoaula utilizando algumas ferramentas ou recursos de tecnologias de informação e comunicação para trabalhar conteúdos de biologia no ensino médio. Essa atividade ela foi proposta pelo professor Arthur Lima da Silva e é das atividades avaliativas da disciplina Tecnologias de Ensino Aplicada à Biologia. O conteúdo que eu escolhi para trabalhar nessa videoaula foi o conteúdo de origem da vida. Ele é um conteúdo muito comum no ensino médio, no primeiro ano, e um dos recursos que eu vou utilizar para trabalhar esse conteúdo é o slide, né? O slide é um recurso que possibilita o aluno visualizar imagens, não é? E acompanhar a aula de uma forma mais interativa. Eu preparei esse slide, né, que ele traz um resumo do conteúdo para apoiar a explicação do assunto em sala de aula, não é? O primeiro slide ele traz um pouco sobre a teoria da geração espontânea, que era comum no século XVII, onde se acreditava que pequenos seres vivos como moscas e girinos pudessem nascer da matéria bruta. Essa teoria também era chamada de teoria da geração espontânea ou teoria da abiogênese, não é? Um dos defensores da abiogênese foi o alemão Jean Baptista von Helmont. Ele dizia que ratos eles poderiam se originar da matéria morta. E uma de suas experiências foi deixar camisas sujas, restos de alimento em lixos, em um lugar escuro, para que esse material desse origem aos ratos. O interessante é que a sujeira atraía os ratos e no outro dia todos acreditavam que esse material tinha dado origem aos ratos, não é? Aqui a gente tem uma imagem mostrando como os abiogênicos pensavam, né? Por exemplo, é muito comum em praias essas conchinhas, né? Esses crustáceos aqui. E os abiogênicos, por exemplo, associavam que a união desses crustáceos poderia dar origem a uma ave como esse ganso aqui, né? Havia aí um princípio vital que atuava sobre os crustáceos, fazendo com que eles se unissem e dessem origem a essa ave. Outra forma de pensar era em relação aos anuros, né? Como eles achavam os sapos muito parecidos com a lama das lagoas, eles acreditavam que essa lama ela poderia se juntar e, através do princípio vital, se transformar em um ser vivo. Hoje a gente sabe, né, e a teoria que prevalece hoje é a teoria da biogênese, a teoria de que seres vivos só surgem a partir de outros seres vivos semelhantes a ele por reprodução. Um dos primeiros cientistas a duvidar e a colocar em xeque a teoria da geração espontânea foi Francesco von Helmont, não é? Ele era um médico italiano e Francesco von Helmont ele vai perceber que os vermes eles só apareciam em lugares frequentados por mosca, como a carne em putrefação. Então ele vai imaginar que esses vermes eram na verdade provenientes de ovos depositados por moscas adultas. O que Red vai fazer? Ele vai fazer um experimento em que ele vai utilizar 8 vidros, né? 8 potes de vidros. Em 4 ele vai colocar um pedaço de carne e vai tampar com uma gaze. E nos outros 8 ele vai deixar a carne e o pote aberto. Depois de alguns dias ele vai perceber que essa carne vai atrair as moscas. Porém o frasco aberto permitia a entrada da mosca e a formação de larvas. E o fechado, não. Com essa experiência, Red consegue provar que os vermes que surgiam na carne em putrefação eram, na verdade, larvas depositadas pelas moscas e não a carne que estava apodrecendo e se transformando nessas larvas.
esse experimento de Reed, ele derrubou a teoria da abiogênese, não é? Durante algum tempo, porque no século XVIII, com a descoberta dos micro-organismos, a abiogênese renasceu. E os abiogênicos do século XVIII, eles afirmavam que os micro-organismos, por serem tão simples, eles poderiam dar origem à vida. Um dos defensores ferrenhos da abiogênese dos micro-organismos foi John Mead. Ele era um naturalista inglês e ele vai montar uma experiência para mostrar que micro-organismos poderiam surgir da matéria sem vida. Esse aqui foi o experimento montado por Mead, tá vendo? Ele colocou um caldo nutritivo em um vidro, ferveu durante algum tempo para matar os micro-organismos e mesmo assim os micro-organismos apareceram. Daí ele conclui que os micro-organismos poderiam surgir da matéria sem vida. No século XVIII, um outro pesquisador, né, um padre italiano chamado Lazzaro Spallanzani, vai contestar o experimento de Mead. Primeiro, ele vai dizer que a fervura não foi suficiente para matar os micro-organismos e que o fato de Mead ter deixado os frascos abertos contribuiu para que eles fossem contaminados por micro-organismos presentes no ar. Então, o que Spallanzani vai fazer? Vai repetir o experimento de Mead, porém, dessa vez vai deixar o frasco tampado e vai ferver por mais tempo. E o resultado foi que não apareceram micro-organismos. Só que essa experiência de Spallanzani, ela não convence Mead. Ele vai argumentar que o tempo de fervura foi tão prolongado que matou o princípio vital e que, dessa forma, era necessário deixar os frascos abertos para o ar entrar e agir sobre a matéria orgânica, fazendo os micro-organismos reaparecerem. Porque, segundo os abiogênicos, o princípio vital estava contido no ar. E durante muito tempo permaneceu esse impasse, até que um cientista francês chamado Louis Pasteur, ele vai realizar um experimento que vai servir como evidência importante contra a abiogênese, porque era preciso criar um experimento que permitisse a entrada do ar e não contaminasse a substância. Só que a entrada do ar, a gente sabe que o ar ele é repleto de micro-organismos. Só o contato com o ar já era condição para a contaminação. Porém, a inovação aqui no experimento de Pasteur foi a criação de um vidro aberto com um gargalo curvado em forma de S para permitir a entrada do ar. Bom, o que foi que Pasteur fez? Ele pegou um vidro, não é? Um recipiente de vidro, colocou um caldo nutritivo, com a ajuda de um maçarico, né? Ele puxou o gargalo e deixou-o curvado, ferveu o caldo. No que ele ferve, o vapor passa pelo gargalo, esterilizando esse gargalo e deixando aqui gotículas de água. Após a fervura, o ar com princípio vital poderia entrar livremente pelo gargalo, mas não contaminava o caldo, porque as gotículas de água em suspensão no gargalo retinham os micro-organismos. E a partir dessa experiência, os abiogênicos não puderam mais questionar a biogênese, porque o ar entrava. Então, por que será que os micro-organismos não apareciam? E para não deixar dúvidas, Pasteur quebra o gargalo para o ar entrar livremente e aí ocorre a contaminação, mostrando que os micro-organismos não vinham do caldo nutritivo, mas sim do ar contaminado. Bom, pessoal, a gente pode estar associando a essa aula de origem da vida vários recursos tecnológicos, né? Além do slide. Uma sugestão é a utilização de um objeto educacional. Eu selecionei para essa aula um objeto educacional que a gente pode estar encontrando aqui no site de objetos educacionais do MEC, certo?
A gente pode pesquisar aqui na barra de pesquisa sobre objetos educacionais sobre a origem da vida. E aí eu selecionei esse objeto sobre a origem da vida. Ele, na verdade, é uma linha do tempo que vai apresentar para os alunos o processo histórico de desenvolvimento das ideias sobre a origem da vida, desde do experimento de Redd até experimentos mais atuais, como o de Stanley Miller, o de Oparin e o de Haldane, tá? O professor, ele faz o download desse objeto educacional aqui, certo? Ele vai ser salvo no computador e aí a gente tem várias opções para a utilização desse recurso educacional. A gente pode salvar o arquivo, né, o objeto educacional em pendrive, levar para a sala de aula, colocar no computador e projetar no Datashow e ir explorando com os alunos. A gente tem ainda a opção de fornecer ao aluno o link, né, o endereço da página onde está o objeto educacional, para o aluno consultar em casa e explorar esse objeto educacional. Ou a gente pode ainda levar os alunos para a sala de informática, se a escola tiver uma sala de informática equipada com computadores, com acesso à internet, e acessar e explorar durante a aula o objeto educacional. Bom, pessoal, quando a gente abre esse objeto educacional, a gente entra em uma página como essa aqui que vocês estão vendo. Aqui nessa página inicial, a gente tem duas opções. A gente tem essa aba aqui de guia do professor, que ela traz um PDF com algumas informações de como explorar esse objeto educacional, né? Sobre a origem da vida na Terra, tá vendo? Traz sugestões, eu não vou ler aqui porque é um pouquinho grande, né? Mas dá algumas ideias para o professor de como explorar esse objeto educacional, certo? Aqui embaixo, clicar em iniciar programa, a gente vai abrir o objeto educacional. Aqui a gente tem uma barra, que é uma linha do tempo, tá vendo? Com várias datas. E quando a gente clica nessas datas, aparece uma imagem ou uma animação no lado esquerdo. E aqui do lado direito a gente vai ter um resumo sobre o tema, o aspecto, né, da origem da vida desse período histórico. Aqui, por exemplo, eles trazem um confronto entre biogênese e abiogênese. A gente tem também aqui a opção de aumentar o tamanho da fonte ou diminuir, né? Vou clicar em outra data aqui para vocês verem. Aqui, por exemplo, traz um pouco sobre o experimento de Redd. Clicando em play aqui, tem uma animação sobre como foi o experimento de Redd. Isso é importante porque dá ao aluno condição de visualizar, de abstrair como foi esse experimento, não é? Aqui do lado, um resumo de como foi o experimento e aqui, se a gente quiser aprofundar, mais algumas informações, tá? Vou clicar em outra data aqui para vocês verem, ó. Aqui já tem sobre o experimento de Nid, tá vendo? A animação, a gente pode adiantar, pausar, né? Aqui falando sobre a animação, o resumo, aqui mais na frente, sobre o experimento de Lázaro Spallanzani, como ele fez o experimento, né, para confrontar o experimento de Nid, e aí a gente vai clicando nas datas e vai aparecendo vários experimentos. A gente pode estar usando esse recurso educacional no transcorrer da aula, né, conforme a gente for falando sobre as teorias lá no slide, a gente vai abrindo aqui os experimentos e as animações. A gente tem a possibilidade também de usar esse objeto educacional no final da aula, para reforçar o que foi explicado. Pode ser utilizado também para fixar o conteúdo em casa, né, como atividade de casa. Então, existem várias maneiras da gente estar explorando esse objeto educacional. E lá na guia do objeto, a gente tem outras sugestões também, tá? Uma outra ferramenta tecnológica que a gente pode estar usando para trabalhar o conteúdo de origem da vida é o Google Sala de Aula, certo? O Google Sala de Aula é um aplicativo do Google, certo? E
o professor e o aluno, eles têm que ter conta Google, ou seja, tem que ter uma conta Gmail para poder estar usando esse aplicativo. Mas assim, é fantástico, vale a pena. Como é que a gente pode usar esse recurso? A gente clica aqui, ó, Google Sala de Aula, tá vendo? O primeiro link que aparecer a gente clica. E aí, a gente tem que fazer o login, então tem que ter a conta Google. Quando a gente faz o login, eu já estou logada, né? Ele já abre direto no Google Sala de Aula, tá vendo? Eu já tenho aqui várias salas de aula, porque eu já faço uso dessa ferramenta no meu dia a dia. Como é que funciona o Google Sala de Aula? É uma sala de aula virtual, certo? É um ambiente virtual de aprendizagem. Quando a gente clica nesse mais aqui, a gente tem a opção de participar de uma turma, aí seria para os alunos, né? Eles vão entrar no Google Sala de Aula e clicar em participar da turma. E no nosso caso, professor, a gente vai criar a turma. Clica aqui em criar a turma, eu vou criar uma turma escrito primeiro ano, uma turma de primeiro ano, né? O assunto dessa turma vai ser origem da vida, né? E vou criar. Demora um pouquinho para poder criar, né? Alguns segundos, né? Se a internet for mais rápida, vai mais rápido também, certo? E aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode estar explorando esse recurso tecnológico, né? Através desse conteúdo que eu escolhi. Pronto, a sala de aula foi criada. A gente tem aqui a opção de mudar o tema, e aí a gente pode colocar alguma imagem relacionada ao conteúdo que a gente está trabalhando. Vou clicar em qualquer uma aqui aleatoriamente, só para demonstrar para vocês, certo? A gente pode também fazer o upload de uma imagem do nosso computador, só para personalizar a página do Google Sala de Aula, tá? Bom, aqui a gente tem a opção mural, que é a página inicial da sala de aula, né, onde vão ficar as tarefas. Nessa aba, a gente vai criar as tarefas. E aqui, em pessoas, a gente vai convidar os alunos para participarem. Eu tenho a opção aqui de convidar, digitando os e-mails do aluno. E eu tenho uma opção mais prática, que é copiar esse link aqui, tá vendo? Esse código, aliás, e disponibilizar esse código para o aluno. Então, quando o aluno entrar no Google Sala de Aula, ele digita aqui, ó, digita aqui o código e entra na sala de aula, tá bom? Aqui a gente vai inserir as atividades, ó, criar a tarefa. Vou fazer uma demonstração. Vou criar uma tarefa para os meus alunos sobre a origem da vida. Qual vai ser a tarefa que eu vou criar? Eu vou criar uma tarefa para eles analisarem uma história em quadrinhos que eu tenho no meu computador sobre a origem da vida. Então, eu vou colocar aqui, ó, a partir da história em quadrinhos, explique o experimento de Red. E aí eu vou anexar, tá vendo? Vou anexar a história em quadrinhos que eu já tenho no meu computador. Eu já coloquei aqui, deixa eu procurar para vocês aqui. Pronto, anexei do computador, vou fazer o upload. Demora um pouquinho, né? Pronto. E aí eu clico aqui, ela já está aqui a história em quadrinhos, tá vendo? Eu vou agora criar a tarefa. A tarefa foi criada. Quando o aluno entrar no Google Sala de Aula, ele vai dar de cara com essa página aqui, tá vendo? E a tarefa vai estar disponibilizada aqui para ele poder estar realizando essa tarefa. Tá vendo a tarefa? Bom, aqui eu tenho... Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Uma página que eu já tinha disponível, né? Para trabalhar esse conteúdo com os meus alunos. Deixa eu abrir aqui. Bom, aqui, ó. Então, a gente pode ir personalizando a página do Google Sala de Aula. Aqui, por exemplo, ó, eu coloquei a história em quadrinhos. O aluno vai abrir a página dessa maneira que vocês estão vendo. Ele vai clicar aqui na imagem, né? Vai fazer o download dessa imagem, vai analisar a imagem, ela vai aparecer dessa maneira,
Aqui ele tem a opção de ampliar e etc, né? Ler a história em quadrinhos e fazer aqui, ó. Aqui ele vai escrever o comentário que eu estou pedindo aqui. Eu coloquei ainda nesse Google Sala de Aula um vídeo sobre a origem da vida na Terra. É um vídeo do Fantástico, né? Só um fragmento de um vídeo do Fantástico. E coloquei aqui também um link de uma página da internet. E aqui a atividade é assistir o vídeo abaixo, visitar a página indicada no link e em seguida descrever o experimento de Miller. E aí o aluno coloca o comentário dele aqui, do que foi pedido, e lá no meu computador, quando eu entrar no Google Sala de Aula, eu vou ver o comentário que ele fez sobre essas atividades, não é? Essa ferramenta do Google Sala de Aula, ela é muito interessante, porém, o inconveniente é que precisa um certo manejo com as ferramentas da internet, né? E é preciso também acesso à internet, tá bom? Então, assim, eu penso que as ferramentas educacionais, elas vieram para agregar, não é? Elas contribuem muito para o desenvolvimento metodológico, contribuem para o aprendizado do aluno e acredito que nós, professores do século XXI, não podemos ficar mais alheios a essas tecnologias. Certo? Um abraço para vocês, gente. Tchau.